Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar sobre o Process Mining aplicado à jornada do paciente. Eu sou Pedro Barra, sou gerente sênior da área de riscos e performance da ECTS Protiviti. A ECTS Protiviti é uma consultoria com mais de 25 anos de atuação aqui no Brasil. Já participei de uma série de projetos dentro da área da saúde, e hoje está comigo aqui também o Clayton, da Upflux. E aí, você pode se apresentar, por favor, Clayton? Claro, Pedro. Primeiramente aí, Tá funcionando o som? Tranquilinho? Primeiramente aí, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, que a gente nunca sabe quando o pessoal vai assistir esse vídeo aqui, né? E obrigado aí pela presença de todos que está aí no chat, assistindo a gente ao vivo também. E também aos demais que vão assistir aí no horário oportuno. A gente sabe que no cenário da saúde aí nem sempre é possível a gente ter disponibilidade, né, com tudo que está acontecendo aí no setor. Só me apresentando, eu sou o Clayton, sou PhD em Ciência da Computação, sou fundador da Upflux, né, que é uma provedora de solução para minerar processos, né, uma solução de uma plataforma analítica para descobrir processos, e estamos aí atuando fortemente no segmento de saúde desde 2017 com a fundação da empresa. E muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez, a ICTS, a Protiviti, né, e pela parceria aqui, Pedro. Legal, Clayton. Bom, a Upflux é uma das nossas parceiras, né, para Process Mining, e então vamos dar início aqui ao conteúdo. Trazendo primeiro um pouco do contexto, né, sobre o setor da saúde, falando das particularidades, né, e complexidades do setor. Então, a cadeia de cuidados, né, que existe em torno do paciente, ela envolve uma série de elos, né, como os hospitais, clínicas, laboratórios, os médicos, fornecedores dos principais equipamentos e as fontes pagadoras, né, todos interligados ali com diversas relações entre eles para gerar o cuidado para o paciente. Então, atualmente, as preocupações, né, com a coordenação desse cuidado são bastante relevantes, e a gente tem todos esses elos gerando um volume de informações bastante grande e cada dia maior, né? Então, tecnologias como o prontuário eletrônico, que já está bastante consolidado, né, e gera uma série de informações importantes sobre a jornada do paciente, bem como tecnologias mais emergentes que estão chegando e que vão gerar cada vez mais informações, como os dispositivos vestíveis, né, os chamados wearables, em que os pacientes vão gerar informações sobre a sua saúde em tempo real e em grande volume. Então, o uso inteligente, né, dessas informações, o bom aproveitamento para melhorar tanto a coordenação do cuidado, quanto o entendimento sobre a jornada do paciente, ele é cada dia mais importante, né? E a pandemia, ela, enfim, acabou influenciando esse cenário como um todo, né? Trouxe um pouco mais de tensão ali entre os elos, mas o cenário em si continua sendo esse, e a tendência é que isso seja aumentado aí para os próximos anos, né? Continuando um pouco sobre o contexto, né, da saúde, então existe um grande desafio dentro das instituições de saúde para a manutenção do equilíbrio, né, entre as receitas e despesas, e de novo a pandemia só veio a agravar isso, né? Então, historicamente, existe uma grande dificuldade na gestão de sinistralidade, margem, custos, uma série de episódios, né, de fraudes e erros em processos internos, uma dificuldade
nos reajustes de tabela de remuneração entre prestadores e fontes pagadoras, bem como com os próprios beneficiários também, a pressão pelo uso de novos insumos, né, que surgem a cada dia e que podem trazer grandes benefícios, mas, por outro lado, também trazem uma pressão forte sobre custos, e, mais ligados ao contexto da pandemia, né, custos adicionais que apareceram para seguir os protocolos novos que vieram junto com a pandemia, bem como a perda de receita de procedimentos seletivos, né, um esvaziamento ali dos procedimentos seletivos, muito em decorrência da pandemia também. Então, dentro desse cenário, o aproveitamento inteligente, né, dessas informações é essencial, tanto para enfrentar esses desafios já existentes e agravados pela pandemia, e principalmente também para conseguir explorar novas oportunidades nesse momento de retomada, né, onde as instituições começam a olhar já para suas especialidades estratégicas, para suas principais linhas de atuação, e a partir daí conseguir estruturar bem o seu plano de retomada. Então, dado esse contexto, né, como que a gente pode aproveitar todas essas informações geradas, né? Existem hoje diferentes abordagens para se avaliar esses pontos de melhoria nos processos. E, historicamente, dentro dos projetos, sejam projetos de consultoria ou mesmo projetos internos que se deem dentro das empresas, geralmente existe esse grande dilema, né, entre ter uma grande abrangência do diagnóstico, né, ser o mais completo possível nesse diagnóstico, versus trazer tanto diagnóstico quanto recomendações da forma mais rápida e eficiente possível. E aí a gente tem algumas ferramentas usadas tipicamente em projetos desse tipo, uma análise de dados, né, a partir de bases extraídas de sistemas e coletadas, a análise de processos via documentação, formalização, né, mapas ou procedimentos, e a investigação manual também desses processos, através de entrevistas especializadas, né, entrevistas com os gestores da área, com as equipes, e nesse contexto o Process Mining vem bastante para unir essas ferramentas de uma maneira ainda mais digital, abrangente e em tempo real, né? E aí acho que seria legal o Clayton, com seu grande conhecimento aí sobre a temática, né, trazer para a gente um pouco dessa visão. Que você entende, né, Clayton, assim, como a definição de Process Mining, como é que ela cabe, e dentro desse contexto de abrangência e de velocidade para mapeamento dos processos. Perfeito, Pedro. Então, a gente, né, conceitualmente, só deixando claro o que é Process Mining, o que é mineração de processos, né? Você está me escutando, Pedro? Sim. Obrigado. Então, basicamente, a gente, dentro da disciplina de Process Mining, a gente tem a junção da inteligência artificial com a gestão de processos, né? Então, a intersecção dessas duas áreas, né, o que deu origem à mineração de processo. E a mineração de processo, basicamente, ela busca coletar dados de todo o rastro digital existente nos sistemas. E aí, falando, né, dentro do cenário saúde, a gente tem diversos dados dentro de prontuário eletrônico, dentro dos sistemas de ERP de cada instituição de saúde, com uma diversidade muito grande de dados, né? E esse dado, né, com o uso da mineração de processo, a gente pode reconhecer e descobrir de forma automática qual que é a jornada daquele paciente, daquele grupo de pacientes que tiveram um determinado evento adverso, selecionando essas várias dimensões destes dados que já estão lá dentro, pronto dentro do sistema, e tirar valor para, de fato, melhorar o processo.
Então, o primeiro pilar, né, da mineração de processo é, de fato, essa descoberta automática. É ter a capacidade de analisar e ter transparência para entender o que está acontecendo na prática. Já o segundo pilar é a capacidade da gente fazer uma auditoria automatizada. Então, por exemplo, essa jornada do paciente, ela deveria ser como? Quais as variabilidades aceitas no trajeto desse grupo de paciente? Então, aqui nesse segundo pilar, a gente automatiza, por exemplo, a auditoria de protocolos, de linhas de cuidado. Então, reconhecendo qual que é o caminho ideal, com base em literatura, com base nas práticas que aquele hospital quer ter dentro da sua instituição, com base nos exames preconizados, medicamentos utilizados dentro daquela instituição, vamos reduzir a variabilidade, vamos trabalhar para aumentar a eficiência, para controlar o nível de serviço de cada uma dessas atividades e, de fato, entregar uma verificação de conformidade, um controle e adesão desses protocolos de forma automatizada. Veja que eu peguei alguns exemplos, mas a verificação de conformidade ela pode ser utilizada em outros processos, não somente na jornada do paciente. A gente pode aplicar isso para outros tipos de auditoria. Então, eu reconhecendo, eu descobrindo automaticamente como é o processo, eu consigo auditar para ver quem está fora, né? Quais que são aqueles casos que estão se desviando, e aí usar ferramentas que enriqueçam esse processo, que mostrem, como a gente está acostumado lá no Waze a ver um caminhozinho vermelho, né? Então mostrar de fato onde estão os gargalos do meu processo. Quais que são aquelas transições que, né, eu tenho algum problema aqui com o meu centro de imagem, tem algum paciente aqui esperando muito tempo para um exame laboratorial, né? Então, entender esses gargalos na trajetória de cada paciente. Então, isso é o terceiro pilar que a gente chama aí de aprimorar, de dar ênfase, de entender as relações de tempo de espera, custo, frequência, retrabalho. Então, ter isso de uma forma muito clara sobre o modelo de processo para acelerar as análises e melhoria de processo. Então, basicamente, um pouquinho aí da definição de Process Mining, né, que é de fato aí explicar, né, como esse processo acontece, ter uma auditoria contínua dele, completando todo o ciclo de melhoria, né, desse fluxo do paciente e de fato aí tendo um viés mais próximo do tempo real para a gente tomar ações ainda em tempo hábil e não só 30 dias depois, dentro de um processo de auditoria ou de um controle de protocolos ou linhas de cuidado, que muitas vezes a gente vê isso sendo feito de forma muito reativa, né? Então, tornar isso em tempo hábil ainda de corrigir esse trajeto do paciente. Legal, Cleiton. Acho que ficou bastante claro aí, né, a abrangência que a gente tem de aplicações dessa ferramenta poderosa, né? E aí, então, dado esse contexto, né, e essa explicação que o Cleiton trouxe aqui sobre o Process Mining, as principais aplicações na saúde, né, eu gostaria de colocar para vocês aí que estão nos assistindo uma questão aqui para ser respondida para vocês, que está relacionada à visão de vocês, né, na visão de vocês, qual que é o maior ganho que haveria na instituição de vocês hoje com a aplicação do Process Mining. Só um segundo que já vai entrar aqui na tela para vocês que possam escolher dentre as opções, 4 opções que a gente colocou aqui, a que mais se encaixa na visão de vocês para a instituição em que vocês trabalham. Só mais um segundo, pessoal. Tem aqueles problemas técnicos aqui, só para entrar com as perguntas, por favor. Letra A está ganhando por enquanto, Pedro. Ah, sim, desculpa. Tá 42%. Exato. Só mais um
mais alguns segundos aqui para entrar todas as respostas, mas por enquanto a letra A, né, que é automatizar o controle da adesão aos protocolos com maior número de respostas, seguido pela melhora da experiência do paciente, né, e por último, os dois últimos, né, empatados aqui, agora mudando um pouco, mas os que estão com menores índices de votação aqui, incrementar a performance e melhorar o fluxo assistencial. Mais alguns entrando aqui ainda. Ok. Bom, então, acho que já temos bastante resposta aqui. Letra A, então, né, que é automatizar o controle da adesão aos protocolos assistenciais, com 42% aqui das respostas, né, a mais escolhida entre o público que está assistindo, que acho que é uma das grandes demandas aí que vem, né, Cleiton? Imagino que até pela sua experiência aí já na aplicação dessa ferramenta em diversas instituições, é algo que aparece com frequência, né? Exatamente. Legal. E aí, para fazer essa automatização, né, e controle da adesão, a gente pode partir já, né, de protocolos cadastrados dentro da plataforma e fazer também um ajuste desses protocolos, né, ao longo do tempo, atualização, e depois controlar a adesão a esses protocolos, tendo diversos tipos de recortes aí, né, seja por linha de cuidado, por especialidade, né, por setor do hospital, enfim, acho que tem uma série de possibilidades a serem exploradas, né, Cleiton? Exatamente. A gente vê muitas instituições ainda com um processo muito manual fazendo isso, né? Com muitas planilhas, fazendo essa gestão, né? E alguns hospitais, né? Eu diria que a grande minoria, né? Menos de 10%, às vezes usam ferramentas de BI para fazer esse tipo de controle. E aí, com o BI, a gente sabe que construir 5 indicadores para cada protocolo, multiplica isso pelo número de protocolos que a instituição gerencia, dá um trabalho considerável e mesmo assim você não é capaz de avaliar a variabilidade do teu processo, porque cada indicador vai ter entre a atividade A e a atividade B, entre a atividade B e a C, e você passa a criar indicadores sobre o caminho feliz, não percebendo toda aquela variabilidade que acontece nos trajetos, né, não desejados, né, ou eventualmente por alguma situação crítica que o paciente teve, um trajeto diferente, acaba não percebendo isso por meio de indicadores triviais, né? Então, com o Process Mining, de fato, a gente consegue não só dar um indicador, não só dar um número, mas explicar de fato a dor, né? Explicar todo esse uso intenso de conhecimento na jornada de cada grupo de paciente e contextualizar cada uma dessas não conformidades ou falhas que houveram nessa jornada, né, e pontos que poderiam ter sido feitos de maneira diferente, né? Então, acho que esse é um grande valor entregue nessa linha de atuação. Me surpreendeu a melhoria da experiência, né, com 20, acho que era 28%, né? Um número bastante interessante aí da plateia, né? Sim, sim. Que, enfim, é uma visão um pouco mais ampla, né, de melhorar a experiência do paciente, olhar a jornada como um todo, e colocar, né, o paciente no centro e olhar para ele sob o ponto de vista da experiência dele, né. E Exatamente. nesse sentido, acho que o Process Mining também é uma ferramenta bastante interessante para sintetizar ali, seja na avaliação de tempos e tempos de cada etapa, né, dessa jornada do paciente, para ver onde estão possíveis gargalos ali de atuação que possam comprometer a experiência dele,
seja até na avaliação do cumprimento dos protocolos, né, que podem estar relacionados até à segurança do paciente e comprometer também a experiência dele. Então, acho que tem uma série de aplicações aqui que a gente pode pensar também, olhando para a melhora da experiência, né? Exatamente, essa satisfação, né, o NPS do paciente, né, ele é muito impactado, né, por momentos aí onde o sistema está congestionado, como agora, né, então esperar, ficar na fila, ninguém gosta, né, agora esperar e ficar na fila com uma doença, com dor, né, as coisas são potencializadas, né, então o índice de satisfação é extremamente impactado quando a gente não entrega a performance, a gente não entrega o cuidado, o serviço necessário de cuidado ao que é esperado por aquele paciente, né? Então, acho que tanto ali a questão C, que eu acho que também falava em performance, né, tem uma relação ali muito próxima também à experiência percebida pelo paciente. Sim, legal. Aí a questão, você acha que combina um pouco, né, da experiência do paciente com a visão de negócio também, né? Então, olhar para a performance dos processos ali, seja do ponto de vista de torná-los mais rápidos, mas também eficientes no sentido de equilibrar os recursos que a gente tem disponíveis versus as necessidades que estão aparecendo ali no atendimento, né? Então, via Process Mining também a gente pode ter uma visão de eventuais pontos onde o fluxo está ficando engargalado, né? Ou seja, eu preciso fazer algum tipo de ajuste no processo ou mesmo ampliar a quantidade de atendentes, por exemplo, que eu tenho numa determinada etapa, do mesmo jeito que eu posso ter a situação contrária identificada também, né? Eu posso ter algum lugar com uma certa sobra ali, ociosidade de atendimento, e a partir dessa análise equilibrar essas duas coisas para gerar uma maior eficiência no sistema como um todo, né? Exatamente. Essa governança clínica aí, né, a gente pode ter muitas perspectivas, né, para serem exploradas e trabalhar nessa busca de eficiência, custo, avaliar pertinência, conduta. Então, certamente o Process Mining gera muito valor nesse sentido também. Legal. Bom, tem algumas perguntas entrando aqui, tá? Peço que vocês fiquem à vontade aí para interagindo via chat, e aí a gente vai buscar e já respondendo as perguntas aqui durante a apresentação, ou ao final também a gente resgata elas aqui para trazer as respostas para vocês, tá? Então, entrando um pouco no tipo de aplicação, né, do Process Mining, com base no que a gente já discutiu aí no slide anterior, e na coleta dos resultados, né, então tem, de acordo com o que foi colocado ali nas perguntas e que vocês trouxeram, e algumas outras aplicações aqui que a gente traz para você, primeiro de maneira mais teórica, e aí na sequência o Clayton vai entrar com a demonstração aqui ao vivo da plataforma para que vocês tenham um exemplo mais visual do que é essa aplicação do Process Mining, né? Então, criar recortes rápidos, né, para situações específicas. Então, fluxo de assistência para a COVID, por exemplo, né, que pode ser um grande gargalo hoje, certamente em muitas instituições, é algo que pode ser criado com certa facilidade dentro da plataforma, né, assim como um fluxo de assistência para outras CIDs, também, né, outros códigos de doença, ou então uma visão similar para uma especialidade estratégica, que a instituição queira olhar com mais cuidado, né, para garantir que aquela especialidade que é estratégica para o negócio esteja bem formatada, bem alinhada e girando de maneira bastante redonda, né, eficiente. Avaliar a conformidade de protocolos assistenciais ou mesmo procedimentos administrativos,
também, né? Então, entender se as coisas estão andando conforme o está definido em protocolos ou foi planejado administrativamente para aquela instituição, identificar e tratar ineficiências, né, relacionadas aos tempos de atendimento e à experiência do paciente, ter um olhar também para a performance financeira, né, de especialidades estratégicas. Então, quando a gente começa a pensar em retomada, em dar foco em especialidades estratégicas, avaliar a performance financeira também é um aspecto bastante relevante, né, para complementar esse cenário de cuidado ao paciente também, e dar o suporte para processos de acreditação, né, onde a gente considera bastante essas questões de aderência aos protocolos e métricas assistenciais. Então, bastante relacionado aí com os pontos trazidos também na questão que foi colocada ali para vocês, né. E aí, Cleiton, acho que seria legal agora entrar com a demonstração aí da plataforma para ilustrar para o pessoal como que isso se dá na prática, né. Perfeito, Pedro. Só comentando, vou compartilhar aqui minha tela, avisa aí se já está conseguindo visualizar, por favor. Esses dados que a gente vai mostrar aqui dentro da navegação, eles são coletados de forma automática, né? A gente já tem conectores aí prontos com os prontuários eletrônicos, como Tazi, MV, Airline, entre outros, e tudo que a gente está analisando aqui não requer uma digitação, não requer um trabalho dobrado, né, de quem está na frente aí da gestão desses processos, tá? Então aqui a gente vai exemplificar com a descoberta de algum processo, né? Então a gente consegue descobrir de forma automática esse mapa do processo, e aqui, por exemplo, analisando 22 mil atendimentos e os tempos, né, de transição, né, por exemplo, entre uma retirada de uma senha e início do atendimento, então todo o tempo médio de deslocamento, e aí a gente pode, obviamente, filtrar, né, por exemplo, como o Pedro comentou, por CID, eu posso focar num grupo de pacientes, eu posso, de forma muito simples, por exemplo, pegar um grupo de pacientes aí, todos os CIDs secundários, né, o código aí de doença, por exemplo, para dor pélvica, dor abdominal, e ter uma visão específica relacionada àquele grupo de paciente. Dentro desse grupo de paciente, eu estou analisando, posso também usar outros fatores, como filtrar por desfecho, analisar por risco e analisar toda a variabilidade dessa jornada. A gente, além de ver os tempos de deslocamento, a gente consegue explorar outras perspectivas, né? Aqui a gente já está combinando a perspectiva de frequência e de duração. Eu poderia combinar aqui também uma visão de custo para entender a distribuição de custo desse grupo de paciente, né? Como está, né, alguns pacientes estão custando por atendimento próximo a R$50, enquanto outros R$2.500. Entender toda essa variabilidade e também analisar a conduta, por exemplo, quais são os exames de imagens mais praticados, né? Então, entender, por exemplo, a tomografia, né? Quanto ela também gera de impacto, né? Financeiro, né? Então, qual o custo total com aquele exame? Então, entender também essa distribuição dos custos, né? Focando em alguns tipos de análise. Então, isso, né, a descoberta automática é navegar e analisar toda essa capacidade de dados, né? A gente também consegue simular, e aqui já num grupo de pacientes com Covid, analisando deslocamento, tempo de permanência em internação, tempo de permanência em UTI, que aqui está próximo a 4,9 dias, alguns que eventualmente foram para um segundo episódio de internação, né? Então, tendo toda essa visibilidade, né, dos pacientes se deslocando sobre esse fluxo, né? Então entendendo, fazendo toda essa visibilidade da simulação e além de toda essa visão de processos, de mapa de processos, perceber e ter transparência sobre o modelo, né, toda essa variabilidade no fluxo, a gente também consegue gerar visões simplificadas, né, para ter as informações mais pertinentes para você entender quais são
né, os pacientes que estão tendo maior taxa de retorno, quais são as doenças com maior prevalência, como é que está o pico, né, até o Pedro já tinha comentado, né, onde eu preciso ter a equipe com maior prontidão ou ter mais pessoas dentro do atendimento, e assim como todo o perfil epidemiológico, entendendo também o processo e combinando tudo isso, né, toda a informação aqui sendo navegada com um clique para navegar de forma muito ágil sobre isso e entendendo toda a questão de custos, atendimentos, responsáveis e tudo isso, né, com low code, a gente fala, né? Criar um dashboard como esse não requer, é só clicar e arrastar, né? Então a gente já tem vários templates de dashboards e não somente de dashboards, a gente tem também modelos de referências prontos, né? Então, por exemplo, o que é um modelo de referência pronto, né? A gente tem aí uma base de conhecimento de diversos modelos, né? Onde a gente pode usar, né, esses modelos e adaptá-los aí para a realidade de cada instituição. Por exemplo, aqui só em emergência a gente tem 51 modelos, né, e aí a gente, com muita facilidade, aqui vou, por exemplo, pegar aqui AVC isquêmico, aqui acho que tem até uma customização para trombólise, mas toda essa jornada, essa base de conhecimento, a gente já tem aí ela enriquecida, inclusive com regras, né? Então, dizendo aqui que o eletrocardiograma tem que ser realizado em menos de 10 minutos para controlar esse nível de serviço. Então, aqui a gente, com base nesses modelos de referência, comparando com o fluxo real que é descoberto pelo algoritmo, a gente vai fazer análises automáticas, mostrar como está a conformidade desse grupo de paciente. E aí, por exemplo, pegando aqui um protocolo de AVC, né, a gente vai entender quais são as principais falhas que estão acontecendo dentro de um protocolo, o que aconteceu, e até chegando a navegar e analisar caso a caso, né, qual foi a violação que teve naquele paciente, qual foi a falha assistencial dentro daquele paciente. E aí, tendo uma visão simplificada, né, que aqui, por exemplo, o TC de crânio deveria ter sido realizado conforme o protocolo em 25 minutos e foi realizado em 31 minutos. Né? Então, para o uso do Kanban, para tratar as não conformidades, as violações, ele pode ser organizado conforme o processo dentro de cada instituição, e aí a gente tem essa visão, já dando essa ênfase visual para focar o olhar da equipe naqueles pacientes que precisam de uma atenção, né? Aqui, por exemplo, a gente teve um paciente que veio com uma jornada que, tanto no tempo, né, entre triagem e início da consulta, já esperou 35 minutos, né? Pelo nível de risco dele, deveria ter sido no máximo 15, e além disso, também teve no protocolo né, TC aqui, que foi em 56 minutos ao invés de 25. Né? Então, não somente falhas, não somente violações em relação a medicamentos, materiais, exames, mas também controlar esse nível de atendimento, a gente consegue aí fazer com muita facilidade sobre a plataforma. Inclusive, filtrando por especialidade, né, tendo aí também uma visão de entender quais os pacientes estão, por exemplo, ficando além de um tempo de permanência médio que a instituição tem, que a operadora de plano de saúde aprovou, ou que até mesmo para instituições filantrópicas que um SIGTAP preconiza, ou, né, que é atenção ao SUS, né, ou usando, por exemplo, um histórico do DRG, né, para de fato ver o tempo de permanência para aquele grupo né, aquele grupo de pacientes e de fato controlar e alertar aqueles pacientes que eu preciso dar uma atenção e preciso controlar a alta, fazendo os exames necessários para que ele tenha uma alta dentro de 24, 48 horas, tendo toda essa visão de alerta, né, e uma visão detalhada do que está acontecendo em cada jornada. Aqui, por exemplo, dentro desse paciente ainda alguns alertas, né, relacionados ao Global Trigger, aqui aconteceu, né, a administração aí da vitamina K, teve uma reabordagem cirúrgica nesse paciente, teve um retorno à UTI, então a gente consegue, de uma forma muito compacta, mostrar aí os principais problemas que estão acontecendo dentro da jornada desse paciente, né, por meio aí da ferramenta de Process Mining. Pedro, ficou alguma questão? Eu acho que eu fui um pouquinho rápido aqui na demonstração, mas acho que se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que chegou aí, fica à vontade aí para já introduzi-las aí enquanto a gente vai conversando.
Eu acho que passou pelos principais pontos, né? Tanto aquela visão do processo em si, né? Quanto alguns recortes mais específicos, seja para quem busca um olhar mais voltado para a qualidade e para a segurança, né, do paciente durante o atendimento, seja para quem busca um olhar mais de eficiência, né, e que acaba impactando a experiência do paciente também, né, seja essa eficiência relacionada a tempo, ou seja, essa eficiência relacionada à utilização de recursos, ou mesmo do cuidado em si, né, o retorno, como você colocou ali, para um centro cirúrgico ou para a UTI, pode ser justificado, mas também pode apontar para algum tipo de falha no cuidado com o paciente, né. Então, acho que fica bastante clara aí a riqueza de informações e as inúmeras possibilidades, né, que a gente tem de fazer o aproveitamento dessas informações para essas finalidades, né, de garantir a segurança do paciente, né, de garantir a adesão a esses protocolos, de ter um olhar voltado para a eficiência e melhora da experiência do paciente também. E aí, então, agora eu vou passar aqui para uma próxima etapa, trazendo alguns cases de projetos que a gente já executou em hospitais, né, sem aplicação do Process Mining, e aí a gente vai discutindo aqui também quais são os principais ganhos, né, da aplicação do Process Mining dentro desses cases colocados. O primeiro deles foi um projeto realizado no Hospital de Médio Porte, bastante completo, né, onde a gente considerou as etapas ali de diagnóstico, depois desenvolvimento das soluções e, por último, a implantação dessas soluções, que é um escopo bastante tradicional, digamos assim, de projetos em instituições de saúde, né, e principalmente para essa etapa de diagnóstico, onde aqui a gente tinha uma abrangência grande, né, praticamente todos os processos da instituição, e a gente levou 7 semanas para fazer esse mapeamento, com o tempo consumido bastante por levantamento de informações, entendimento dos processos, entrevistas com as equipes, e aí aqui certamente o Process Mining traz um ganho enorme, né, quando a gente já vê de maneira bem simples e rápida, que foi possível ali na sua demonstração, um processo desenhado e com indicadores já atribuídos a cada etapa dos processos, para a gente ter uma clareza rápida aí sobre eventuais gargalos, retrabalhos, ineficiências e desvios que estão acontecendo dentro desse processo, né? Então, esse diagnóstico, claro, ele pode ser complementado, né? Tem que ser complementado com as informações que vêm do Process Mining, mas certamente tornaria essas entrevistas com equipes, por exemplo, muito mais produtivas, né? Chegar para conversar com uma equipe e entender por que aquele desvio, aquela ineficiência está acontecendo, já tendo esses dados estruturados, torna essa etapa bem mais rica, né, Cleiton? Certamente. A gente tem até algum histórico, né, a gente chega até 80% na redução do tempo de mapeamento, né? Então, se a gente for comparar o projeto sendo feito da forma tradicional com o projeto, com o mapeamento uma melhoria de processo aí num ciclo de melhoria sendo feito por Process Mining, a gente chega até 80% de redução aí do tempo, né, de fazer esse diagnóstico, né? Então é um número bastante expressivo, e se a gente pensar em esforço, também
né, chega a 50% facilmente, né? Se a gente pensar em tempo, ainda o ganho é maior, né? E hoje, né, reduzir tempo, implantar a melhoria e ter o benefício do projeto de melhoria, que é o mais importante, né? Aqui no caso, né, melhorar o resultado financeiro, né, ter essa evolução, ter esse incremento, né? Quanto antes sair da situação que está, melhor, né? Então, por isso que cada vez mais as instituições têm que ter agilidade no ganho do seu desempenho, né? Porque não dá para fazer um projeto mais, né, que demore para trazer resultados. Exato. A segunda etapa, né, que a gente percorreu dentro desse projeto e que teria um tempo similar, né, ao desenvolvimento das soluções, porque aqui a gente está falando muito em partir das informações do diagnóstico, né, e pensar no como fazer para eliminar esses gargalos, ineficiências e tornar os processos mais fluidos, e melhorar com isso a experiência do paciente também, né? E a última etapa, que é da implantação das soluções, certamente também tem ganhos expressivos aí com a aplicação do Process Mining, quando a gente fala de criar indicadores produtivos, por exemplo, rever algum processo, né? E aí a gente consegue, via Process Mining, já identificar rapidamente onde que são os principais pontos de ineficiência ou de retrabalho que precisam de um foco para essa revisão, né? Coletar informações ricas, por exemplo, para servir de base para negociações com operadoras, coletar informações ricas sobre consumo e utilização de MatchMed, por exemplo, para servir de base para um strategic sourcing, né, para uma renegociação de categorias estratégicas de materiais e medicamentos junto a fornecedores, e modelagem organizacional, né, que está muito relacionado ao equilíbrio ali da estrutura organizacional da empresa versus as demandas que a gente tem. Então, pensando naquele fluxo naquele histograma, né, de pico de atendimento ali que o Clayton mostrou, ajustar as equipes de acordo com a demanda que existe, pode ser feito de maneira bastante rápida e simples aí via aplicação do Process Mining. Então, quando a gente fala de implantação, o Process Mining chega tanto para ajudar a colocar em prática, quanto para monitorar se isso continua nos eixos, né, uma vez que a gente fez a implantação, né, Cleiton? Exatamente. E a melhoria a gente sabe, né, quanto custoso para fazer, para implantar, para fazer esse engajamento, né, e mudança de comportamento, mas se não tiver uma monitoração, um controle, né, sem esse controle no final da melhoria, a gente sabe que as coisas podem voltar ao que estava antes, e a gente vê isso muitas vezes acontecendo em projetos de Lean nas emergências, em uma série de projetos aí a gente vê que a melhoria entregue foi fantástica, mas se não mantiver a cultura, né, se não de fato tiveram uma visão para que aquele ganho alcançado não se perca, as más práticas podem acabar voltando, né? Por isso que é fundamental essa monitoração contínua. Sim. Tem uma pergunta aqui sobre o Strategic Sourcing, né, se está incluso o repasse médico. Na verdade, não, né, dentro do Strategic Sourcing a gente foca exclusivamente na relação com os fornecedores, mas o repasse também é algo bastante sensível e que está contemplado nesse primeiro item aqui de indicadores produtivos, né? Então, tendo essa visão, né, de indicadores produtivos, a gente consegue criar bases boas, né, para uma discussão de repasse médico com equipes, especialidades, e assim priorizar também o que é estratégico para a organização. No caso desse projeto, o resultado foi bastante expressivo, né? A gente conseguiu uma melhora de quase 10 pontos percentuais no EBITDA em 12 meses, saindo de um resultado negativo para um resultado bastante positivo, e uma retomada da governança também, com estruturação de fluxos e processos, e uma retomada do crescimento financeiro também.
tem algumas outras perguntas aqui, vou deixar para a gente responder um pouco mais para frente. O segundo case é de um hospital de grande porte, né, onde foi feito um mapeamento de atividades operacionais e transações do sistema crítico para medir a performance das atividades. E aí aqui, isso é uma aplicação assim, direta, né, do Process Mining. Certamente a gente reduziria aqui a 1/3, né, o tempo dedicado para fazer esse tipo de mapeamento, uma vez que isso já vem praticamente pronto dentro dos resultados ali apresentados pela plataforma. Né. Desenvolvimento de KPIs também, né, é o que, como você demonstrou ali, já existe uma série de indicadores carregados ali na ferramenta e que a gente pode priorizar quais são os principais ali para serem monitorados. E, de novo, a implantação das soluções, a gente com certeza teria um suporte aí do Process Mining para a implantação e monitoramento também do que foi implantado. No caso desse projeto, a gente conseguiu um ganho de 32% na eficiência de pessoal, né, e uma economia de 2 milhões dentro do orçamento que havia para a área. E o último case é de um hospital de grande porte também, onde a gente fez esse mapeamento com foco em identificação de vulnerabilidades no ciclo da receita, né, então uma área específica, mas bastante aprofundado dentro desse tema, e de novo aqui a gente certamente teria um ganho bastante grande com a velocidade que seria executado, e isso considerando os recursos que tem disponíveis aí via Process Mining. E aí o ciclo da receita é um ciclo bastante sensível, né, quando a gente fala de instituições de saúde, né, Cleiton? Exatamente. A gente tem alguns cases aí também relacionados à autorização, né, que impacta diretamente no ciclo de receita, né, toda a parte prévia, né, o agendamento. E acho que caiu uma pergunta aqui interessante do Daniel Marcondes aqui. Ele perguntou se a gente, usando uma ferramenta, né, como de Process Mining, né, como Upflux, se a gente teria impactos em relação a falsos positivos, né? Então, ou se há uma necessidade de revalidações. A gente possui algumas estratégias para analisar esses outliers, né, ou esses falsos positivos. E uma delas é a gente ponderar, né, o comportamento normal e para uma análise de lead times, não considerar esses casos. Então, isso é feito com um click arraste na solução, né, ativou a funcionalidade, está resolvido. Mas, por exemplo, casos, né, casos de alta complexidade, de alto custo, a gente precisa de uma atenção especial, né? Então, a gente também pode fazer análise contrária, que é, por exemplo, focar naquela centena de pacientes que, de fato, gera o alto custo, né? Então, para uma análise de tempos médios, ok, a gente pode desconsiderar alguns casos graves, mas para uma análise de carteira, para uma análise mais detalhada da governança do trajeto daqueles pacientes crônicos, né, ou de alto custo, aí a gente precisa, sim, focar na análise, porque muitas vezes essa pequena parte da população impacta drasticamente a visão financeira. Legal. E aí tem duas outras perguntas aqui que eu acho que encaixam bem com essa próxima etapa aqui que a gente vai explorar, que é a abordagem para o Process Mining. Né? Então, o como colocar isso para rodar dentro de uma instituição, né? Então, a gente tem basicamente 4 grandes etapas aqui, que a primeira delas é o teste de dados, né, onde a gente vai avaliar quais são os dados disponíveis para o processo que se deseja instalar o Process Mining. A segunda é a prova de conceito, né, a POC da solução, onde a gente processa esses dados para fazer uma primeira avaliação ali dos resultados que a gente tem com base nesses dados.
Depois a gente passa para uma etapa de business case, né, para a implantação da plataforma, e por último a implantação em si, onde a gente teria o treinamento das equipes que vão se utilizar dessas informações, configurar as plataformas de acordo com a necessidade de cada instituição, implantar, né, ou utilizar ou atualizar os modelos de referência para monitoramento em tempo real, e assim deixar a plataforma redonda para utilização pela instituição, certo, Cleiton? Tá no mudo. Perfeito, Pedro. Aqui novamente a gente destaca, né, o potencial que com esses conectores prontos a gente consegue entregar isso com muita agilidade, né? Então acho que esse é um ponto bastante importante para fazer essa demonstração, né, mediante toda a expertise que o nosso time aqui de integração e sucesso do cliente tem na área da saúde, com médicos e enfermeiros. De fato a gente consegue mostrar valor rapidamente aí, independente do tipo de projeto que a gente vá aplicar aí nessa construção de business case. Legal. E aí tem uma pergunta da Fernanda aqui, né, de qual software ou ferramenta que poderia ser utilizada para fazer o process mining e como que ele conversa com algum outro software que o hospital já trabalha. Eu acho que a Plex é uma plataforma, né, para isso. E como você mencionou aí dos conectores, né, integração com sistemas, principalmente com o ERP do hospital ali, é a chave para que a gente consiga fazer a plataforma rodar, né? Exatamente. Legal. Tem uma outra pergunta aqui também com relação aos dados, né? Se as informações elas ficam salvas em nuvem ou localmente, e as adequações a LGPD também e outros pontos de compliance, né? Bom, Pedro, quanto a isso, a gente já está em uma quarta onda aqui de melhorias que a gente tem realizado, né, para estar em constante evolução na adesão à LGPD. Temos algoritmos de anonimização, pseudo-anonimização, quando a plataforma é usada em cloud, né, que podem ser utilizados, se é dentro da infraestrutura do cliente, obviamente não, muitas vezes para ter uma ação próxima a tempo real é interessante ter a informação de qual é o número do atendimento, né, de ter a identificação muito próxima ao leito que precisa ser dada atenção, mas são assuntos aí muito pertinentes e que certamente estamos investindo muito e já temos um bom nível de aderência a tudo que rege aí a LGPD. Legal. E aí, acho que assim, isso vai muito em linha com quais são as diretrizes que já existem dentro da própria instituição, né? Então, e aí nisso a Protiviti tem uma larga experiência também. A gente tem uma área de privacidade aqui que tem como objetivo fazer esses projetos relacionados à adequação da LGPD, dando todo o suporte para as empresas, e uma vez definida quais são as diretrizes, né, da empresa, por exemplo, as informações só vão ficar dentro de um servidor da própria empresa, ou elas vão ficar em uma nuvem que tenha determinada certificação, etc. Isso tudo pode ser ajustado em conjunto com a instituição para garantir a aderência a tanto as legislações quanto as normas internas da empresa, né? E aí, para fechar, então, eu gostaria de fazer um convite para vocês que estão aqui nos assistindo para uma academia de Process Mining, né? Então, a gente buscou trazer aqui da maneira mais ilustrativa para vocês as funcionalidades e as aplicações que tem no Process Mining, mas certamente colocando a mão na massa, né, que a gente consegue entender e ver o quão fácil extrair essas informações, extrair esses resultados e constatações. E então, para isso, a gente oferece para vocês
a possibilidade de fazer uma academia de Process Mining dentro da instituição de vocês, tá? Para isso, basta acessar o formulário via QR Code, que está aqui na tela, né, com o celular, ou via link que deve aparecer, que já está colocado aqui no chat, né, preencher ali alguns dados simples para que a gente possa entrar em contato com vocês e organizar essa academia de Process Mining, onde vocês teriam a oportunidade de definir um grupo aí dentro da empresa para mexer um pouco na ferramenta, navegar e sentir na prática ali como ela funciona. Ok, mais algum comentário, Cleiton? Não, só agradecer, Pedro, pela parceria e vamos aí aguardar as primeiras turmas aí para a gente, de fato, divulgar, né, essa disciplina relativamente nova aí que é Process Mining e como gerar valor para ela, para cada uma das instituições. Fica o upflux.net para quem quiser conhecer um pouquinho mais aí da Upflux. Temos blog com cases também. Fica o convite aí para, né, quem quiser absorver um pouquinho mais de conteúdo. E mais uma vez aí, Pedro, muito obrigado aí pelo convite e ficamos à disposição aí para fomentar ainda mais os valores, né, trazidos aí pelo Process Mining aplicado à saúde. Maravilha, eu agradeço a participação sua, a todos que nos assistiram também, contribuíram com as perguntas e fico também inteiramente à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, curiosidade, queiram marcar academia, entender mais sobre o tema, meus contatos estão aí na tela e estamos totalmente à disposição. Obrigado pelo tempo de todos e até a próxima.